todos vocês já conhecem, a maioria já conhece, sabe a letra de cor. Não se preocupe muito com a letra que é ser exibida, que ele é bem fácil. Ele diz assim: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. E quando a gente canta, eu queria estar convidando vocês a orar, a louvar, a agradecer o nome de Deus, que se faz presente aqui, faz presente em nossa vida e em qualquer lugar que a gente esteja. Convido vocês a louvar a doce presença do nosso Senhor. Espírito
próximo louvor. É um louvor mais de comunhão, de você poder ter um momento com o irmão agora, poder colocar a sua mão na vida do irmão, abençoar a vida do irmão. Então eu convido você, enquanto a gente toca e louva ao Senhor, se sentir no coração, se sentir o desejo, que não seja obrigado, que seja do fundo do coração mesmo. Que você saia do seu lugar, vá cumprimentar o irmão que não deu tempo de você cumprimentar, ou que você não viu que chegou, ou que você não conseguiu dar aquela atenção. Vá até ele, deseje a ele a bênção do Senhor, cumprimente a vida do irmão. Amém? Enquanto a gente canta. Está bem junto a ti.
agora, Senhor, nós queremos te louvar, te adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. cabeça, vamos entrar mais uma vez na presença do Senhor. Eu quero te convidar a levantar sua voz em oração, em frases curtas, adorando a Deus, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida no decorrer desse ano. Nós estamos aqui como parte do projeto, ligados aos grupos de crescimento dessa igreja, e fomos todos impactados por aquilo que Deus fez nas nossas vidas, e
e através das nossas vidas durante esses encontros no decorrer desse ano. E eu quero agora te convidar a agradecer ao Senhor por isso. Quando o final de mais um ano se aproxima e que nós podemos olhar para trás e ver como grandes coisas o Senhor fez por nós. Levante a sua voz, adore esse Deus, que grandes coisas Ele tem feito por nós e por isso estamos alegres na presença dEle nessa noite. Pai, eu quero te louvar, agradecer o teu nome, porque realmente há um doce Espírito aqui, é a presença do Pai. Eu quero te louvar, Deus, pela tua fidelidade, Pai. Eu quero te louvar pela tua presença, pela minha palavra, Senhor, eu queria para te agradecer, Pai. O Senhor é merecedor da honra, da glória, Senhor. Pai, querido, eu quero te agradecer, Pai, pela tua presença nas nossas vidas, pela tua presença na vida da tua igreja, Pai. Esse privilégio que nós tivemos, Pai, de desfrutarmos do amor e da comunhão. Pai, eu quero te louvar pelo grupo lá de Saltinho, pela oportunidade de conhecer novos irmãos, de passar esse tempo com eles, de fazer novas amizades, de desfrutar do teu amor, da companhia deles. Louvado seja o teu nome. Deus, eu quero te louvar pela minha vida, pelo Senhor que fez, pelos livramentos, por hoje ser parte dessa família da fé. Amém. Quero te louvar, Deus, pelo espírito de crescimento, esse outro desse morte, falou comigo, Deus, esteve sempre presente na minha vida. Muito obrigada. Deus, eu quero te louvar também pelas famílias que cederam a casa, lugar, para que pudessem ser realizados os grupos de crescimento. Quero agradecer pelos irmãos e irmãs que se dispuseram para estar à frente desse trabalho. Ó Deus, acreditando no projeto do Senhor, investindo no reino do Senhor. Louvado seja o teu nome. Deus, eu quero te louvar pelas vidas que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Receba, Senhor Deus, a gratidão e o louvor, Pai. Amém. Obrigada, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez no decorrer desse ano. Deus. Obrigado porque a tua graça, Pai, não é a vida e porque nós podemos sentir um pouquinho mais velho através da vida dos nossos irmãos e irmãs que compartilharam conosco semanalmente, Deus, das suas vidas, das suas vitórias, das suas lutas e que nos ouviram, ouviram os nossos temores, os nossos pedidos de oração, oraram conosco, riram conosco, choraram conosco, Deus. Nos fizeram sentir importantes para o Senhor, Deus, através da vida deles. Obrigado, Deus. Obrigado, como o pastor disse, pelas casas que se abriram, Pai, porque sem esses locais tão aprazíveis, Deus, nós não teríamos como desfrutar desse tempo. As famílias abriram suas casas, seus corações para nos receber. Obrigado pela vida de cada irmã que mesmo depois de um dia longo de trabalho, cansativo, venceu, Pai, a preguiça
preguiça, vencer o próprio cansaço, muitas vezes, Deus, que optou por te buscar a comunhão, Pai, com os irmãos através desses encontros. Obrigado, porque nós sabemos que hoje somos melhores do que éramos há um ano atrás. Também, Deus, por aquilo que o Senhor realizou através desse ministério. E hoje nós estamos aqui para te render louvor, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez no governo desse ano e aquilo que o Senhor ainda há de fazer através desse trabalho na nossa vida e na vida da nossa igreja. É em Cristo Jesus que nós te agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. E como nós fizemos nos nossos encontros anteriores, o pastor me perguntou, não tem uma liturgia, né? Não tem uma liturgia. Não, a proposta é justamente compartilhar aquilo que Deus, que o Senhor fez na nossa vida através desses encontros, através da vida dos irmãos e das irmãs que partilharam conosco nesse tempo. Mas, obrigado. Mas antes de abrir a palavra, eu queria saber se o Sival já está por aí? Não? Que eu vou então rapidamente passar para os irmãos uma proposta que apareceu na nossa última reunião dos facilitadores dos grupos, que é uma proposta muito interessante e que eu acredito mais uma oportunidade para manifestarmos nosso compromisso com a igreja, nosso compromisso com a obra do Senhor e compromisso, por que não, com os irmãos, afinal nós somos a igreja de Cristo, né? Conforme foi acertado na reunião, nós estamos de recesso a partir de amanhã. Os nossos grupos estão de recesso até a última semana de janeiro e nós voltaremos aos nossos encontros regulares a partir da primeira semana de fevereiro. Contudo, toda a igreja sabe dos esforços, né, que estão sendo feitos em função da construção da casa pastoral, né? A gente começou o primeiro semestre tinha um time um pouco mais reforçado de pessoas trabalhando. À medida que o tempo foi passando, as pessoas foram cansando, né? Os próprios afazeres, atividades do dia a dia acabaram reduzindo o grupo drasticamente, né? Obrigado. Mas agora nós chegamos a uma fase onde vai-se começar a trabalhar a parte interna da casa, algumas coisas relativas aos preparativos, aos acabamentos na parte interna da casa. E a Marli sugeriu, uma sugestão muito boa hora, que nós então seguíssemos nosso cronograma de reuniões semanais, mas vindo para cá para ajudar nessa fase. Se na fase anterior o trabalho era mais pesado e geralmente então exigia um maior esforço físico, e por isso nós tínhamos um grupo muito maior de homens, né, ou exclusivamente, se não quase exclusivamente de homens na obra diretamente, né, agora o serviço seria mais leve, mais minucioso e permitiria então o trabalho tanto de homens quanto de mulheres. E o Sival, então, ele está preparando para a gente um estudo, um cronograma de como deve se desenrolar essas atividades no decorrer do mês de dezembro e do mês de janeiro. E a proposta é que os grupos, então, no seu dia de reunião, o grupo tinha reunião na terça, tinha na quarta, tinha na quinta, que viesse para cá na noite atribuída, né, a noite combinada para a sua reunião, para ajudar nessa atividade, né? Então, se nós tivermos, né, se nós alcançarmos aí amplo apoio e engajamento do pessoal, o Simbal então vai providenciar o material necessário. Já providenciou? Então ele já providenciou a fé do Simbal com as montanhas, ele já providenciou o material necessário para que a gente comece a fazer esse trabalho já a partir da próxima semana. Então, eu vou conversar com ele para ter mais detalhes depois. Não sei se a Mar, se o Fê tem alguma informação a mais, mas eu vou conversar com o Simbal então, e aí eu coloco os facilitadores, tá, a par do que é possível fazer e de que
de cronograma nós teríamos para que a gente pudesse, então, ajudar mais efetivamente. Grupos que se reúnem na terça, deveria pagar na terça, grupos que se reúnem na quarta, deveria na quarta, quem se reúne na quinta, deveria na quinta, para ajudar, então, na pintura e nessas atividades de acabamento, tá? Eu converso com o Simval, então, e imediatamente passo aos facilitadores, pedindo, então, que os facilitadores façam chegar essa informação aos membros do grupo e que a gente possa participar efetivamente disso. A gente sabe que o ano foi corrido, gente trabalhando, estudando, uma correria muito grande e talvez não pôde, né, contribuir como gostaria. Mas agora, no período de férias, né, mesmo aqueles que não têm férias no trabalho, mas muitas vezes à noite já tem um tempo mais livre, seria importante que nós pudéssemos, né, participar de forma mais engajada dessa atividade para ajudar a acelerar a obra da Casa Pastoral. Tá joia? Combinado? Eu não senti muita firmeza, nós caímos assim. Combinado? Né? Então é importante que a gente realmente se envolva nesse processo para que essa Casa Pastoral fique pronta o quanto antes. Lembrando que isso é para nosso benefício, é uma bênção para a vida da igreja. A gente não está fazendo isso para o pastor que está chegando, nós estamos fazendo isso para nós mesmos, porque afinal a presença da família pastoral aqui vai abençoar a nossa vida enquanto igreja, tá bom? Agora então, como a gente, né, já fez em outras oportunidades, como o próprio pastor sugeriu, eu queria abrir a palavra para que você pudesse partilhar daquilo que Deus fez na sua vida, na vida do seu grupo no decorrer desse semestre. Quando a gente abriu para orar aqui, muita gente abriu, agradeceu agora, há poucos instantes atrás, é sinal de que muita gente foi abençoada por esses encontros. A gente sabe que alguns grupos tiveram mais facilidade de se encontrar, outros um pouco mais de dificuldade, mas pelo levantamento que nós fizemos com os facilitadores há 15 dias, nós temos uma média, ainda com as dificuldades, nós temos aproximadamente 61 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, participando das reuniões. Isso corresponde a mais da metade, né, do grupo que participa ativamente dos cultos de domingo. Então é algo a ser celebrado, apesar de todas as lutas, né? É sinal de que tem abençoado a vida dessa igreja. Eu queria agora que você expressasse isso, né? De que forma? Oi? Chamar para o grupo, pastor? Chamar para o grupo? Vamos começar por onde então? Vamos lá para o primeiro grupo que chegou, pastor? O que o senhor acha? Grupo de Saltinho? Primeiro? Aqui não tem essa que os primeiros serão os últimos. Os primeiros são os primeiros. Marcos, estamos à vontade de falar. Vontade de falar, bom, Marcos. Então, por favor, Marcos, a palavra é sua. Ele é a Deus. A Nilza vem junto também? Temos alguém de Saltinho? Não precisa nem vir aqui. Só peço que se coloque em pé para que os irmãos possam ouvir. Chama o coordenador aí. Ele não... Ah, o coordenador? Os, né? Os, que seria o pastor... É você ali com... O Anderson, a Roseli e o Anderson. Vocês querem começar a fazer o quê? Já que o pastor gentilmente. Democracia aí, você viu, né? A boa fica super apanhada. Graça e paz também. Para mim foi muito bom estar participando lá do grupo de Saltinho, desde o início. Depois, por um tempo, eu ia ser deslocada aqui para outro grupo e fiquei sem ir, mas depois retornei lá e é sempre muito bom. Eu agradeço vocês terem me recebido lá, né? Eu assim, nunca fui facilitadora de um grupo, então para mim foi um desafio grande e tive que estudar mais, né? Me preparar mais para poder levar algo além um pouco do que estava no livro. Então, graças a Deus, eu cresci e gosto muito de ir para lá, de compartilhar com vocês. E teve uma bênção assim, muito grande mesmo nesse grupo, né? Que os três, né? A Nilce, a Nata, né? E o Marcos, eles se batizaram domingo lá na Igreja da Paulista, que foi onde eles iniciaram, né? Eles são membros da Paulista e eles se batizaram. Então isso é motivo de muita alegria
quando soube, casaram também, né? Então foi muito legal, muito bom mesmo. E Deus tem agido de uma forma poderosa na minha vida. Os grupos, tanto o grupo de Saltinho quanto o outro grupo que eu participo aqui, né? Da Água Branca, agora não sei se é um ou se é dois, né? Água Branca 2. Então tem sido assim muito bom para minha vida estar com vocês, partilhar o amor de Deus. Pastor Moranguinho tem estado lá conosco e tem sido uma bênção. A gente tem sentido assim um crescimento muito grande. Estou falando pela minha vida, eu acho que os outros também podem falar. E o seu Arlindo sai aqui do Santa Fé e vai lá com a gente, e é um motivo de muita alegria mesmo. E a gente tem estado assim com um grupo grande até lá no Água Branca 2. E que eu espero que não pare, né? E a gente já tinha combinado assim que mesmo que fosse ter aí o recesso, mas que o nosso grupo, a gente estava disposto a continuar. E isso é motivo de grande alegria. É porque Deus, o Espírito de Deus, tem tocado nos nossos corações. Amém? Sim. Não, está querendo tirar, não entendi, pastor. Mas não quero tirar. Vamos se reunir aqui. Vamos trazer o Anderson e aquele cara. Isso que ela é casada com pintor, né, pastor? Pois é. Gente, mais alguém lá, Saltinho, quer falar? Eu posso até levar o microfone até. O Anderson quer falar alguma coisa? O Anderson quer falar. Graças para a gente, amém? Eu acho que eu me encaixo no time da Roseli. Eu queria aproveitar esse momento. Na verdade, eu gostaria de dizer o seguinte: que eu queria agradecer primeiramente ao pastor Levi. Eu honestamente, todos os anos que eu estive lá no Mato Grosso antes de vir para Piracicaba, eu já fui pastoreado por acho que 3 ou 4 pastores diferentes, e isso em mais ou menos 15 anos. E ao longo desses 15 anos, 3, 4 pastores diferentes passaram na minha vida. Todos foram usados por Deus para me edificar, mas eu quero de uma maneira especial louvar a Deus pela vida do pastor Levi, que ele me deu uma oportunidade, ou o desafio, não sei qual seria a palavra certa para colocar aqui. Eu estou escorado no púlpito aqui, para vocês não verem que eu estou tremendo, porque eu sou muito tímido. A Roseli diz que nunca foi uma facilitadora de grupos. E eu disse que me encaixo no mesmo time dela, porque eu também nunca na vida tinha recebido esse desafio. E como algum momento, como uma oportunidade eu quero fazer de agradecimento, eu gostaria então também de agradecer a esse povo lindo e maravilhoso de Saltinho, que sabe dar um abraço de espremer laranja, que vocês precisam conhecer, que me receberam, assim como a Roseli também, de uma forma muito especial, com muito carinho. Eu me senti completamente à vontade na casa deles, e foram momentos marcantes da minha vida, no qual eu tive a oportunidade de compartilhar com eles aquilo que Deus ministrava na minha vida através daquele livro, através da lição. E eu queria então nessa hora, mais uma vez, agradecer vocês, povo lindo de Saltinho, pela paciência, né? Por ter me aturado, me aguentado. Eu sei que eu não tenho toda aquela desenvoltura que o pastor Levi tem, né? Eu sei que eu não pego no pé do Claudemir que nem o pastor Levi pega, mas eu tentei, pastor, eu fiz um esforço. Mas não consegui, não fui muito bom nisso. Então eu queria agradecer a vocês e ao pastor Levi por ter me desafiado a
Pai, ter me colocado na minha mão esse desafio, ter colocado na minha frente esse desafio. É isso. Obrigado. Obrigado, Anderson. Mais alguém de Saltinho quer falar? Julinha? Não, Julinha? A Márcia? Não? Joia. Nova Piracicaba. Quem virá? 3 chances de Vicência e virar. Graça e paz, amada igreja. É isso que Deus tem nos ensinado, no grupo familiar e através do grupo familiar. E nós, especialmente lá no nosso grupo, a gente tem um amor muito grande pelo pastor Levi. E agradecemos a Deus pelo privilégio da caminhada com ele, por tudo aquilo que nós aprendemos, e pudemos desfrutar do convívio dele nesses anos que ele nos permitiu. Lá na Britânia, depois em Ebenezer e agora aqui no Matão. Nós tivemos um ano bastante difícil, todos que fazemos parte do grupo da Nova Piracicaba. Mas talvez tenha sido isso que tenha nos feito um pouco mais fortes, um tanto mais fortes, Porque nos percalços que enfrentamos desde o ano passado e iniciando esse ano, a gente pode sentir realmente o suporte uns dos outros nas nossas vidas. E eu acho que é isso que fica do nosso grupo, Talvez acho que todos experimentaram isso, mas a gente pôde experimentar de uma forma bastante intensa. Foram problemas bastante sérios, graves, Mas Deus realmente foi fiel. E graças a Deus, porque nós temos a igreja, Mas nós temos um grupo menor, que é aquele a quem a gente tem um pouco mais de facilidade de recorrer quando a gente sente a pedra no sapato. É isso que a gente gostaria de deixar para vocês hoje. Amém. Mais alguém aqui de Nova Piracicaba? Não? Claudinho? 1º de maio, Jardim Oriente. Não, vamos pela ordem aqui. Lá no. Qual é que é o grupo lá, Fred? Que bairro é lá? Água Branca, é aquela região ali administrativa. Água Branca, vocês vão tirar o palitinho, quem vem falar? Como é que vai? Ali foi por livre espontânea pressão. Vai lá, Fred. A mulher mandou, o rapaz está aqui. É comigo, gente. Eu também aqui só tenho a agradecer ao pastor Levi. Nós não tivemos assim a oportunidade de convivermos, muito tempo. Cheguei aqui, o pastor Levi me acolheu minha família, acolheu os meus sobrinhos, E desde quando ele me acolheu, a família só cresceu, e eu louvo a Deus por isso. E o que eu tenho a agradecer aqui é pela oportunidade de ter me dado também de estar acolhendo uma família, famílias na minha casa. Eu tenho um privilégio a receber a família do Reis, a Selma, a Laurina, o Isaac, que é uma bênção na minha vida. O Anderson, que é o... Como é que é, pastor? Não pode, mas eu posso. Mas o Anderson é uma bênção nas nossas vidas, Como todos os grupos, nós tivemos as nossas dificuldades, tivemos as nossas... Já falamos do Anderson. Mas de novo? Não prestou atenção. Não prestou atenção, não está prestando atenção. Tivemos dificuldades como todos os grupos tiveram, não fomos isentos disso. Mas eu louvo a Deus porque ainda temos, mesmo em pequeno número,
não crescemos, não se desenvolveu, mas não desistimos da batalha, continuamos aí lutando para que o ano que vem haja um novo renovo, né? Que eu tenho certeza que haverá um novo renovo. Que Deus nos dê força, nos dê coragem, determinação, para que continuemos essa batalha. E é só isso, agradecer a Deus por isso. Agora sim, 1º de maio. Desculpa, mais alguém lá do Água Branca gostaria de falar? Não? Estão canhados hoje. A Selminha quer falar, Selminha? Amém? 1º de maio. Oi? Ah, é Água Branca 2. Que virou centro, que nós vamos. Grupo. Esse grupo Interbairros. Gostaria de ir. O senhor que vem? Quem vem? Claudinha? É o Gel? Deixa eu usar o exemplo do Anderson aqui. É que eu tremo para falar. Gente, na verdade é o seguinte, eu quero realmente agradecer as pessoas que frequentam o grupo lá em casa, né? Esse grupo fortaleceu muito e muito no decorrer do ano, né? Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer, né? E a tal ponto que outro dia eu até levei um puxão de orelha do meu pastor. A gente passou por vários problemas, dificuldades no nosso grupo, algumas pessoas. E no mês passado nós tivemos um problema lá, e por conta da união do nosso grupo, da comunhão, a gente avisou todo mundo do grupo, mas esquecemos de avisar o pastor. E aí o pastor, na reunião do grupo de louvor aqui, ele falou assim: pois é, João, se você tivesse me ligado, né, discipulador, eu que sou de você, eu teria ido na tua casa, a gente teria orado e tal. Eu falei assim: pastor, eu esqueci. Eu liguei para o senhor, mas não consegui falar. Isso por conta do grupo nosso, né, que como a bênção que tem sido o nosso grupo, né? A Cláudia com o Neto, a Roseli com o Ricardo, o seu Arlindo com a dona Dora, o pastor Moranguinho com a Climênia, que aprendemos a conhecer também lá, a dona Elza. Então, gente, tem sido um grupo, tem sido uma bênção na nossa vida, né? A Massinha também, o João Marcos, né? Então, até fico meio assim de falar nomes que a gente acaba esquecendo por conta do nervosismo, né? Mas eu quero agradecer a oportunidade que foi nos dada, né, de poder fazer esse grupo lá em casa. E não somente lá em casa, a gente tem feito um rodízio. Esse rodízio tem funcionado, tem sido a bênção. Quando não dá para fazer em casa, faz na casa da Cláudia. Quando não dá para fazer na casa da Cláudia, faz na casa da Massinha, né? Agora está aparecendo um espaço novo aí, com churrasqueira e tudo mais, né? Para o ano que vem ele deve estar pronto, né? E assim que tiver inaugurado, a gente vai pedir liberdade, pedir licença para a dona da casa, para ver se a gente pode convidar um grupo assim para poder inaugurar lá, né? Mas se Deus quiser, vai dar certo. Então, eu não quero falar muito. Se alguém do grupo quiser falar alguma coisa, o Neto gosta muito de falar, gente. O nosso grupo lá não tem um facilitador, tem vários facilitadores lá, todos são facilitadores. Quando na ausência de um, o outro está, quando um não lê a lição, o outro está ali partilhando alguma coisa e tal. Inclusive o Neto, que muito pouco fala, de vez em quando ele dá as cacetadas dele lá, que faz a gente até chorar. Então, vocês querem falar alguma coisa? Neto, Cláudia, Ricardo, quer dizer? Então, vocês querem falar? Você quer falar? Então, inclusive, no nosso bairro lá, nós temos alguns conhecidos lá que foram apresentados pela Ana Paula, né? E essa família, né,
precisa do nosso apoio. A Cláudia é uma bênção, vocês têm sido apenas o Vitor, o marido dela, as duas crianças. É uma família que precisa de assistência e que a gente tem, da melhor maneira possível, tentar dar assistência para eles. Inclusive, eles abriram as portas para a gente possa estar reunido na casa deles também. Não foi possível ainda porque no final de ano também eles tiveram formatura das crianças deles e tal. Então, aconteceu várias coisas, várias situações com a saúde das crianças deles, né? Mas é uma família também que eu creio que está sendo alcançada por Jesus, né? E que, através dela, outras famílias mais vão ser alcançadas, né? Lá na redondeza do bairro. Aliás, o propósito do grupo de crescimento, além de discipular um ao outro, né, do suporte, é também trazer pessoas novas para Jesus, né, famílias, né, através do nosso testemunho no bairro. E eu queria agradecer a oportunidade, se alguém mais quiser falar. A gente aprendeu, o valor principal da palavra amizade. A gente tem dentro desse grupo amigos, além de irmãos da fé. Então, somos todos amigos. Realmente, gente, nós fizemos alguns encontros em lanchonete, assim, de repente estava todo o grupo lá, né? Era só puxar a Bíblia lá, e inclusive o Vitor, né, que trabalha no restaurante lá na Rua do Porto, ele chegava lá e já apresentou lá, esse pessoal aí é o pessoal do grupo que foi lá em casa, né? Atenda bem eles lá. Então a gente fechou a mesa assim com 15 pessoas, né, mais ou menos. Então foi uma bênção, gente, né? Sem mais. Eu não falo mais, tá? Isso. Inclusive, se alguém estranhou quando a gente falou assim pro pastor, o pastor quer dar um bico no negão, é o café que o Neto leva toda terça-feira, que ele faz. Então, antes de começar a reunião, a gente vai lá dar um bico no cafezinho e tal, bate um papo, e aí a gente começa a nossa reunião, quebra-gelo, né? Cafezinho quente. Fica preocupado com a roupa, então não precisa avisar, porque dar um bico no negão não é, entendeu? Amém, glória a Deus. O grupo que se reúne aqui na igreja é nós, que vai falar? Adivinha? A porta-voz? Vem? Vânia, vem? Cadê? Cadê? Não vai? Vai lá. Adivinha? Cadê a Dona Terezinha? Vem não? Tem jeito, só para mim mesmo. Como se faz, irmãos? Desde o início, eu achei que eu não servia para esse negócio, não. E ainda acho, né? Achei que eu não servia, ainda acho. Mas eu fui meio teimosa no trabalho. E no começo, nossa, tinha tanta gente no nosso grupo que ficavam. Bom, era o maior grupo que tinha. Aí, aos poucos, um começa a estudar à noite, outro começa a trabalhar à noite, outros vão embora, por irem mesmo, né? Por irem espontânea vontade. E muita coisa triste aconteceu. Ainda tem algumas pessoas que não vêm e que meu coração fica pequenininho, porque a vontade de ir lá, assim, abrir a cabeça e ficar assim, volta, por favor, o que você está fazendo onde você está? Porque onde eles estão não é lugar de estar, não é bom lugar. Então, porque se torna como se fosse da família da gente, né? E então, aos poucos, ficou eu, Terezinha, a Ângela, o Antônio, a Vânia, a Tereza. Acho que é só. Nós, ultimamente, nós temos três ou quatro. Meu pai o pastor levou meu pai embora, que ele estava junto com a gente, levou a Vânia também, lá para o sítio de quarta-feira. E então ficou ultimamente. Já levou? Devolvi. Já devolveu, mas agora acabou. Então, não pode se dizer que o trabalho do Senhor não é em vão, assim que diz a palavra, né? E eu creio que nossos últimos encontros, mesmo sendo de poucas pessoas, nós paramos com o livro. Vamos até o 24. Porque surgiu aquela coisa de querer
compartilhado muito isso e orado. Por isso e por aqueles que a gente quer que voltem pro grupo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente olha para trás e fala assim, acho que não surgiu muito defeito, não. Mas ao mesmo tempo eu creio, né? Eu acho que o crente tem que ser, o cristão tem que ser teimoso. E eu sou muito teimosa. Vamos lá. Né, Ana? Né, Ana? É isso, gente. Eu queria compartilhar com a igreja. Eu agradeço a Deus por partilhar aqui comigo. Marzinha. O grupo que se reúne aqui na Raposo. Sério. Oi? Sério. Sério. Ah, não. Vai ficar nervosa, você vai ficar tremer. Então, eu acho que eu ia conversar. Graça e paz, irmãos. Amém. Bom, nosso grupo não tem tanta novidade, né? E nós reunimos em casa, junto com a casa da Thalita, do Giuseppe. E também, primeira vez também que eu sou na liderança assim, de grupo. Eu estava com a Eliane, estava muito bom. A Eliane na frente e eu assim para ajudar. De repente ele saiu e junto conversamos com a Ruth, o Milton, a Nadir, quando a Thalita e o Giuseppe um dia eles estavam. E foi uma bênção. E o nosso objetivo foi estudar o livro, nós não paramos com o livro. E graças a Deus estudamos, foi bom, para mim foi muito bom. E conseguimos chegar até o final do livro. E depois que terminamos, ficamos uns dias ainda, algumas semanas, orando junto, compartilhando, lendo a Bíblia junto. E aí paramos. Eu comecei com a Roseli e o Anderson e Saltinho, eu e a Nadir. E lá também foi uma bênção, conhecer os irmãos, compartilhar junto com os irmãos. Para mim foi bênção. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. E em família, junto, ter um dia para a gente reunir, orar e estudar a palavra do Senhor. Eu agradeço muito ao Senhor por isso. Amém? Mariana, já que ela falou das glórias de Saltinho, eu queria só complementar, que eu esqueci de falar, que tem um grupo da Paulista que também vai para Saltinho, né? O pessoal aí da Vera, os meninos, né? Que saem daqui, vão até lá, se deslocam, vão toda semana para lá, contribuir ao grupo. Isso é bênção. É bênção. Amém. A Paulista já foi. O Henrique foi para Saltinho? Quer falar, Henrique? Não, ele está ganhado. Todo mundo vai ficar nervoso hoje, pastor. Quer falar? A Aline, nossa representante. Paulista. Graças a Deus, igreja. Bom, o grupo da Paulista é um grupo bom. Digo que tem bastante pessoas lá, né? Às vezes tem mais, às vezes tem menos, mas sempre tem um número fixo, a gente sempre acrescenta, né? E isso é muito bom. O que eu tenho para falar do grupo para mim é que eu acho que eu aprendi, para mim, né? Que eu acho que eu aprendi a amar os outros com as dificuldades que eles têm, né? A gente começa a perceber qual é a dificuldade de um, qual é a dificuldade de outro, o que é que ele está tendo de problema, e a gente começa a entender o irmão, né? A gente começa a saber o porquê que ele é desse jeito, porquê que ele faz aquilo, e a gente começa a amar, né? A ver com os olhos de Deus, né? Que a pessoa também tem dificuldade.
que a pessoa tem os seus problemas, né? E vou até aproveitar que a pessoa não está aqui. Brincadeira. Eu vou falar assim que, por exemplo, eu aprendi a conhecer melhor a nossa irmã Carla, esposa do Tiago. Apesar de não conversar muito com ela, eu aprendi a amar ela e a entender e a dar risada. E hoje, se ela não vai, o grupo perdeu uma pessoa que faz a gente rir, faz a gente dar gargalhada, e a gente aprende a entender a outra pessoa, né? Eu aprendi a entender as pessoas, e acho que é uma coisa muito boa para se ter um grupo de crescimento, né? A união, a comunhão, as pessoas se sentem mais à vontade para abrir as suas dificuldades. Sempre alguém tinha alguma história para contar relacionada com as histórias do livro, né? Cada um se adaptava com uma história, e a gente abriu a oportunidade de outras pessoas poder liderar, né? Então, quem se identificava com tal estudo podia trazer ele, em vez dos facilitadores, né? Ser sempre os facilitadores. E acho que para mim foi bênção, e tinha bastante criança também, então às vezes eu ficava com as crianças, dava aula com as crianças, outras vezes eu participava do grupo também. Eu acho que para mim é só isso. Sinto que alguns não puderam ver devido ao trabalho, que chegam tarde do serviço, né? E para mim é bênção. E eu acredito que vai continuar assim. Obrigado, Eliane. O grupo do Itapuã, eu prometi que eu vou ficar aqui porque a Eliane vem falar. Então eu falei, não, eu fico contigo, mas tu vai lá falar. Ela foi. Da Cris falar. A Cris vai orar depois que ele falar. Bom, o que eu tenho a dizer é que Deus tem me abençoado muito, né, com esse grupo de crescimento, que só somou na minha vida, na vida das minhas filhas, do Marlinho, do meu marido, da minha família toda, né? E eu nem sei o que falar, eu tenho tanta coisa para dizer, chega na hora a gente fica meio assim, tá branco, né? Fico nervosa. Mas é isso, é que Deus tem abençoado, eu acho que não só a minha vida, mas a vida de todo mundo, até a Cris, que não falava, hoje já fala. Acredito. Milagre. E como a nossa amiga que acabou de falar, né? Cada encontro, assim, tem uma história, né? Baseada num livro que identificava com alguém, com alguma coisa, com alguma situação. Então é muito prazeroso, além de você estar ali aprendendo a palavra, você se identifica com algo e poder conversar abertamente, falar, né, das suas dúvidas, da opinião, tudo baseado ali na Bíblia, baseado na palavra de Deus. Então isso é muito bom. E eu só tenho a agradecer. Deus me abençoou muito com essa igreja. Eu comecei a frequentar essa igreja pela minha mãe, né, que frequentava, depois se ausentou, depois através da doença acabou voltando, e eu para trazer ela acabei, né, vindo e ficando, né, com a graça de Deus. E sou muito grata a Eliette, ao Fabiano, a Samanta, que eu amo eles mesmo assim de coração. É minha família, como faz parte da família, né? E é isso, só tenho a agradecer ao pastor também, que é meu amigo. Muito obrigada a todos, viu, gente? Amém. Amém. Dá para chamar para pregar já, pastor. Está pronta para pregar já. Mas a Cris já está falando já. Estava perguntando as primeiras palavrinhas. Muito bonito. Mais alguém lá quer falar? Eliette quer falar? Não? Natália queria falar? Alisson, você vai ser pastor, é uma boa oportunidade de começar agora. Quer falar, pastor? Não? Para nós tem sido uma bênção. Eu, no segundo semestre, me ausentei por causa das minhas atividades na Unimep, mas a Eliette mandou brasa e abençoou, continuou, já vinha abençoando muito
a vida da gente, e eu sei pelo que a Samanta tem contado, ele continua abençoando, e junto com as meninas, né? Para a gente foi um privilégio também. Eu vejo que, eu acho que quando a gente caiu no mesmo grupo, na divisão, né, eu fui conhecer a Eliette, a Cris, né, a Tati no grupo, né? Foi assim que eu conheci elas. A gente se via aqui do oi e do tchau no culto de domingo à noite, né? E hoje, né, a gente até ora, pastor, pelo casamento futuro, para que Deus revele o varão perfeito. A gente tem feito uma corrente forte aí, viu? E Deus está revelando, pastor. Ele já está abrindo as portas. É mais um ministério do grupo de crescimento, né? Libertar os cativos. E Deus... Fala muito do teu grupo, vai aumentar. Vai, glória a Deus, né? Aliás, já tem aumentado. Apareceu um galeguinho de olho azul lá agora. Tem um galeguinho de olho azul que tem vindo, que é o motivo, inclusive, da Cris falar. Estou entendendo. Deus faz a obra. Que tem sido uma bênção muito grande para a nossa vida também. Oi? Já a Cris vai até orar. Vai. Mais alguém quer falar, gente, aqui no nosso grupo? Não? Tá. E antes da gente lanchar, eu quero que você tenha a oportunidade agora de falar efetivamente e abertamente a Deus e ao pastor, né? Sem chorar, tá, Selminha? Cadê a Selminha? Já tá chorando, então desculpa, eu devia ter avisado antes, Selminha. Isso que é o São Carlos é uma horinha daqui, gente. Tem uma serra no meio. Tem um posto da Polícia Rodoviária e bastante radar, mas é uma horinha daqui, viu? E pedágio, cara. Não quero desanimar ninguém, porque tem pedágio, Polícia Rodoviária, radar e uma serra, tá? Mas eu quero abrir agora a oportunidade para que você fale, para que você expresse. Eu acho que é importante, né? Eu acho que é importante darmos honra a quem de direito a essa honra, né? Não para que ele se ensoberbeça, não para que ele, né, se orgulhe, e eu sei que não é o caso porque eu conheço o Levi, mas porque é incentivo para o ministério dele, é incentivo. Eu acredito que saber aquilo que Deus fez nas nossas vidas, através da vida dele, é um incentivo para ele continuar trabalhando, firme, né, nos caminhos do Senhor. Um por vez, tá? E não vale vir aqui, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. A Roseli, deixa a Roseli por último, gente. Eu concordo tudo em gênero, número e grau com o Fabiano. O pastor Levi briga. Meio ouro de mãe. Sabe, ouro de mãe? Quando a criança faz coisa errada, ele faz assim, mexe arroz. Tipo assim, não gostei. Né, Julinha, quando vocês estão conversando? Quando vocês estão conversando, ele faz assim, né? Aí de vez em quando eu vejo até um olhar passar por mim assim, ou quando eu fujo da igreja, ele vê, eu acho que ele não vê, né? Tipo, domingo, eu fugi, achei que ele não vê, daqui a pouco eu ouvi só ele falando assim, é só as crianças, ninguém mais sai, faz conta comigo. Aí depois passa, né, pastor? Né? Mas brincadeiras à parte, o pastor Levi tem grande importância. O Fred falou que ele acolheu nós, aí acolheu todo mundo. Quando nós viemos, a gente já tinha vindo na igreja metodista com a Selminha e com o Jota, conhecemos, mas não era o momento. Conhecemos o pastor Levi, mas não era o momento. E aí, de repente, assim, a Rose do nada, sei lá onde foi que ela lembrou da gente e chamou a gente para vir ministrar com os fantoches. E foi um momento muito difícil, porque nós estávamos sem ministério. Nosso pastor tinha acabado de chegar e falar, estou fechando o ministério. E a gente fala assim, para onde nós vamos? Para onde vamos nós? E um dos motivos de nós, aí a gente conversando com o pastor Levi, nós nos identificamos, né? Com a parte de fazer missionários, missões, de discípulos, de levar a palavra de Deus para fora do templo, era um sonho que a nossa família tinha. E conversa com o pastor Levi, a gente ficou meio que namorando a igreja, mas foi momentos muito difíceis, porque nesse período eu tinha perdido meu pai, perdi o ministério, e logo em seguida eu perdi meu irmão.
E sinceramente, eu tive pastor. Eu tinha menos de um mês e a Cláudia ligou para mim, era secretária da igreja, mesmo estava no hospital. E eu falei para ela assim, você veio no culto domingo? Eu falei, ai Claudinha, não sei, eu tô aqui no hospital, não sei, eu acho que eu vou enterrar meu irmão hoje. E ela falou para mim assim, tô ligando pro pastor Levi. Eu, com os pastores que eu havia passado, né, tá ligando pro pastor Levi, e daí? Vai ligar para ele, o que ele vai fazer? Meia hora depois, o pastor Levi estava na porta do hospital. E aí ele falou para mim assim, o que eu posso fazer por você? Eu falei, nada, pastor. Agora a gente só tem que esperar. E ele falou, então vamos orar. E nós oramos. Nesse mesmo dia eu perdi meu irmão. E eu lembro que foram incansáveis 12 horas. Porque meu irmão teve que ir pro MR. E durante todo esse tempo, o pastor Levi ligava a cada meia hora. E eu lembro de uma frase da minha mãe, que ela falou assim, quando meu pai faleceu, ela não foi ver meu pai. E uma coisa que me deixa muito triste é que eu não pude chorar a morte do meu pai. Eu tive que ser forte, todo o tempo, por conta dela. E aí 4 meses depois eu perdi meu irmão. E como ser forte nessa hora? E aí meu irmão, o corpo foi liberado pelo MR de manhã, o pastor Levi já estava no cemitério nos aguardando. E o pastor Levi ficou todo o tempo lá. Todo o tempo. O pastor Levi não conhecia a minha família. Me conhecia pouquíssimo. E ele fez o que eu naquele momento não tinha força para fazer. E ela falou assim, depois que nós fomos embora, eu falei, nossa mãe, a senhora foi ver o Marquinho? O nome dele era Marcos, a gente chamava ele de Marquinho. Ela falou assim, eu fui porque o pastor Levi foi comigo. E eu tive forças para ir. E isso me marcou demais, porque hoje, né, ela é a menina dos meus olhos. Eu chamo ela da menina dos meus olhos. E eu sou um pouquinho mais novinha que ele, mas dá para adotar, né, pastor Levi? Com os puxão de orelha, né? Mas eu louvo a Deus a vida do pastor Levi e eu sou grata por ele. O nosso amor é incondicional, né? A família é grande, já adotou, né? Ninguém consegue ver-nos sem o pastor Levi. Mas aí nada que meia horinha no Face não dê para levar mais uns puxão de orelha, né, não, família? Obrigada, pastor. Mais alguém? Mama. Veja lá o que você vai falar. Gente, vocês imaginem, fui conhecer uma igrejinha em Piracicaba. A gente ainda não tinha se achado aqui, junto com a minha cunhada, Glória. E aí, quem era pastor lá? Pastor Levi. Acho que ele sentiu alguma coisa. Foi visitar uma família com 2 filhos bem pequenos. Vocês conhecem o pastor Levi? Vocês sabem do que ele gosta? Qual o nome? Uma coisa que ele gosta muito, que ele sempre pede: café. Adivinha o que essa jovem naquela época fez para o pastor Levi? Nescafé. Achei que estava abafando. Foi a primeira bordoada que eu levei. Nescafé. Oh, meu Deus. Na minha casa não tinha pó de café. Eu queria tanto agradar o pastor. Fiz Nescafé. Foi só gozação. Nunca vou esquecer disso, né? Bom, amanhã o Israel faz 25 anos, não é isso?
Então faz quase isso que nós nos conhecemos. Felipe e a Paulinha eram um pouco maiores do que a Rebeca e a Sofia. Claro que nesse percurso nós tivemos muitas lutas, muitas tristezas, mas com certeza muitas alegrias. E o que nos faz estreitar as nossas relações? Vou contar só uma história que aconteceu logo depois do episódio do Nescafé. Nós estávamos já bem envolvidos com o trabalho na igreja e tivemos uma reunião uma quarta-feira à noite. Chegamos com os nossos pimpolhos em casa e meu querido marido, de quem ele chama de teimoso, eu sou ruim. Ele liga para mim e fala: você que é mais ruim do que eu? Fala assim para mim. O que você acha disso? Eu dou minha opinião e ele fala: você é mais ruim do que eu. Tá bom? Bom, tínhamos acabado de passar sinteco na nossa casa e acabado de pintar. E meu esposo, imbuído de uma vontade enorme de que na nossa casa tivesse pressão à água, instalou um equipamento que prometeu maravilhas. Nós teríamos bastante pressão. Chegamos em casa às 11h30 da noite. A água saía para fora, gente. Saía para fora. Tava tudo alagado. Caía do teto como chuva. E ainda meu vizinho resolveu fazer um trabalho e tampou a calha com os panos. 11 e pouco da noite, chegamos em casa, as crianças eram pequenas, água na altura do rodapé, naquele sinteco que estava tão bonito, não tínhamos colchão, nós só tínhamos um pedacinho da sala que não tinha entrado água. O que nós fizemos? Alguém tem uma ideia? Ligamos para o pastor Levi. Nós não tínhamos muitas pessoas em Piracicaba, nós não temos, agora nós temos família aqui, mas até então não tínhamos. Ligamos na casa do pastor. Pastor, situação era séria a situação. A água saía da sala, da porta da sala, da cozinha e já estava na calçada. Nossa, o que está acontecendo? Chamamos o pastor Levi. Deu 2, aí eu comecei a puxar com o rodo embaixo e os dois em cima, porque a laje estava cheia d'água, lembra disso? A laje cheia d'água. No dia seguinte nós tivemos que destelhar a parte da casa e furar a laje para conseguir vazar tudo que tinha sido acumulado lá. Então esse foi o primeiro episódio assim, de uma situação hilária agora, né? Mas naquele momento, né? Mas olha, Deus é tão maravilhoso que nos faz, né? É muito importante que as coisas sejam partilhadas dentro da igreja. É lá que nós temos que recorrer. Chamamos o pastor Levi e começamos a trabalhar. Da mesma forma que eles trabalham aqui cantando e tal, as crianças, para elas era festa, aquele movimento naquela hora da noite, da madrugada. Então veja que situação gostosa, né? É assim que a gente... Aí você não tem vergonha, você não tem melindres, você se solta porque você está vivenciando uma situação na qual você tem que ser você mesmo. Isso que nos faz um em Cristo. E é essa verdade que a gente tem que trazer para o meio da igreja. Mas tem alguns episódios engraçados do rato, né, Reis? Chama o Reis para matar o rato. É a pressão que virou depressão, né, irmã? Isso aí. Batizou os filhos nas águas, literalmente. Eu vou falar bem pouquinho, bem rapidinho. Bom, porque senão também vou chorar. Pastor Levi, assim, eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele é um homem íntegro. É um servo de Deus, é uma pessoa que a gente nunca escuta falar nada assim dele, só escuta coisas boas mesmo. E eu só quero também falar o lado bom, só o lado bom mesmo. E eu louvo a Deus mesmo pela tua vida.
pelo teu apoio aqui no ministério. Sem o seu apoio, eu acho que muita coisa não teria acontecido. O fato de a gente se vestir de palhaço, não é todo pastor que aceita. Eu sei que muitos membros daqui da igreja também não gostam, mas eu tenho a minha consciência tranquila, porque todos nós no ministério, quando a gente se vestiu de palhaço, foi simplesmente para louvar a Deus e fazer o serviço do Senhor de uma maneira criativa. E então eu sinto isso, que o Senhor nos apoiou, esteve sempre presente do nosso lado, enquanto família. No momento que eu e o Ricardo, que a gente foi se casar, que o Senhor veio, conversou conosco, nos orientou, foi muito bom, muito gratificante mesmo. E muito legal nos momentos que a gente foi tomar café da manhã junto. Os momentos que a gente teve também, assim, de ficar até de madrugada conversando. Foi um tempo tão bom, tão bom. E foi assim, poucos, né? Até poucos. Então muitas vezes a gente não sabe aproveitar da amizade, muitas vezes de um e de outro. Nós não temos família aqui, nem eu nem o Ricardo, né? Então, nós temos assim, a família da fé só. E é muito legal. Essa semana passada a gente teve com o grupo de Saltinho um momento lá na casa do pastor, né? A gente fez um amigo. Isso. E foi muito legal. E daí vocês todos foram embora e eu e o Ricardo ficamos lá conversando com ele. E a gente ficou até 2h30 da manhã batendo papo, sabe? E é legal, sabe? A gente riu, a gente conversou sério, a gente falou sobre Deus. E a gente é tão bom, é tão bom. Eu gosto muito, eu gostaria de ter recebido mais na minha casa, mas com aquele apartamento daquele tamanho. E agora eu vou ter uma casa grande, morar perto dele e ele vai embora, né? Mas Deus sabe todas as coisas e a nossa casa vai estar à disposição quando o Senhor vier. Com certeza vai ter um lugarzinho lá, uma refeição agradável lá. E eu agradeço muito a Deus e muito obrigada pela sua amizade. Do café, não esqueça do café. Não adianta uma refeição completa sem café ou com esse café, né? Eu agradeço ao pastor Levi. Eu tô com receio de chorar. Eu sou, acho que mais nova, né, na igreja, e eu vim num tempo que os pastores das igrejas levavam muito vantagem em cima das pessoas, assim que eu via os pastores, né? E quando eu sentei aqui, que eu cheguei atrasada, eu só tinha esse primeiro lugar para me sentar de frente com o pastor, aquela palavra que ele falou em Juízes, que falava sobre Gideão, e a firmeza com que ele me olhava, e a minha vida passando diante dos meus olhos, e eu olhando fixo para ele para mim, é que eu nunca vou esquecer. O pastor me ajudou muito a me conhecer, a tirar os espinhos, dói, a gente nem quer tirar, pela dor que sente, né? Grita, faz birra, né? É onde tem os puxões de orelha, né? E depois a gente entende que amigo é isso, né? Você quer o bem, fala uma palavra dura, mas sabe que vai edificar você. Eu agradeço pela vida do pastor, porque Deus faz a obra, mas o pastor é muito importante na caminhada do cristão, né? E pela paciência dele e da Marli com o discipulado, com a Kelly, com as outras pessoas que começaram, a Érica. Eu sei que o que eles vivenciaram, que eles ouviram, eles também vão guardar eternamente dentro deles. Embora não estando aqui, mas eu sei que foi impactante, assim como foi na minha vida.
Eu agradeço a Deus pelo pastor e sei que ele vai ser bênção onde for. Amém. Porque ele viu o reino de Deus e me ensinou o valor de uma alma. Amém. Glória a Deus. Se meu marido estivesse aqui, ele, como a Marli, teria muitas histórias para contar. Ele conhece o Levi também há mais ou menos, acho, uns 20 anos. Mas, Marli, melhor parar por aí, senão já vai entregar a idade dele. Então, eu, assim, sinto muito em ter ficado tão pouco tempo. Eu comecei aqui na igreja em 2009, né, quando eu comecei a namorar o Samuel. Eu ia em outra igreja, mas assim, como a Paula disse, já tinha ido em outras igrejas e foi aqui que eu me encontrei mesmo, fui batizada. Ele também foi uma bênção na minha vida, foi bênção, é bênção na minha vida, na vida do meu marido, né? Eu sinto muito por, assim, ter ficado tão pouco tempo, né, diante da Marli, do Samuel, tantos anos, e outros irmãos aqui também, né, que ficaram mais tempo. Mas São Carlos é pertinho, né, dá pra gente assistir um culto de vez em quando lá, né. Como todo mundo já falou várias vezes, ele não mede momentos para dar puxão de orelha, para dar conselhos, e sempre visando o nosso bem, né. E eu tomei muito puxão de orelha naquele lugar. Nós trabalhamos muito tempo no setor de bolsas, muitas vezes filas e filas para atendimento de alunos, né? Fazíamos trabalho de forma muito prazerosa. E o pastor Levi estava lá junto com a gente, também com mais de um atendente e como amigo, né? Naquele tempo ele era pastor em Campinas. E eu vi a luta dele enquanto as crianças pequenas levando e trazendo, né, todos eles, né, os três, e ele nunca, sempre batalhando, sempre fazendo forte pelo ministério dele enquanto pastor. Isso sempre nos admirou demais, né? E daí ele foi nomeado para Piracicaba e eu lembro muito bem que ele falou que quando ele viesse para Piracicaba, detalhe, eu me converti na universidade, no campus Santa Bárbara, através de um amigo, através das 4 leis espirituais da Aceitei Jesus lá no UNEP em Santa Bárbara do Oeste. E quando nós decidimos por uma igreja, não tínhamos condições de ir para Santa Bárbara, nós estivemos procurando uma igreja em Piracicaba e fomos até algumas igrejas evangélicas. E quando o pastor ele falou que vinha para Piracicaba, ele me convidou para ser coroinha dele. Eu falei, tiver coroinha, igreja evangélica, eu não sei se tem coroinha, mas tudo bem, né? Mas foi engraçado, foi a brincadeira dele, né? Mas nós passamos então a frequentar a igreja Ebenezer, lá em Santa Terezinha. Naquele momento nós tínhamos a escola dominical de manhã, no formato de hoje, né? E o culto à noite, e eu confesso aos irmãos que eu fui bastante resistente, eu e a minha família. Nós morávamos já numa Nova Branca, então nós achávamos assim muito difícil, não pagava o preço, né? Falava muito pagar o preço, sempre até hoje. E nós íamos na escola dominical, lá em Santa Terezinha, depois voltava, e depois assim por diante para o culto. Então nós não íamos na escola dominical. Ele pegava muito o nosso pé, não economizava para pegar no pé. Depois, por um tempo, nós até fomos algumas vezes, mas realmente acabamos não pegando a mesma coisa pela frente, né? O culto sim a gente frequentava o tempo todo. A Laura era bem pequenininha. Ele me ensinou a bater na Laura quando ela fazia pirraça com folha de alface, né? Eu aprendi, né? Nós gastávamos um monte de pé de alface, né? Mas tudo bem. Mas o Levi tem sido um companheiro, um amigo muito especial. Ele acompanhou fases difíceis da minha vida, fases alegres, fases tristes, né? Uma delas a perda o falecimento da minha mãe, momentos alegres, o crescimento da Laura, o nascimento do Isaac, um pouco mais recente, desafios, a saída da Unimap, que nós saímos inclusive no mesmo dia, né? Foi um desafio também naquele momento. E ele coloca assim, ele sempre usou a frase que há amigos que é mais chegado que irmãos, né? E eu creio nisso, né?
O Levi tem sido um grande amigo. Fisicamente vai estar, geograficamente vai estar um pouco distante, mas isso não significa nada perante o grande significado que tem na minha vida, na vida da minha família. E eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Desejo sorte, bênçãos. Eu sei que Deus tem concedido demais. Demais não, concedido da maneira dele, né? E Deus vai continuar abençoando a vida do Senhor, a vida dos seus filhos e o seu ministério. Obrigado. Irmãos, eu só tomei coragem para falar porque o José Reis levantou para falar. Eu tenho uma frase que eu aprendi com o Levi, que ele diz assim, que a igreja é como um hospital, né, que as pessoas vão porque precisam de tratamento. Você não vê ninguém no hospital, né, de férias com a mochila na costa, quero um quarto para mim, eu venho aqui passear porque quero ficar 30 dias. Você não vê ninguém assim no hospital. Então eu aprendi isso, que na igreja, né, tem muita gente com problemas e precisa de tratamento. Uma delas sou eu, e isso eu aprendi com ele. Eu louvo a vida do pastor dele, eu louvo pela vida dele, mas eu também quero aproveitar a oportunidade, né, quando o pastor José Reis falou que quando o Levi chamou ele para ser coroinha dele, né? Brincadeira à parte, mas é sério isso, porque através da vida do José Reis, né, nós fomos conhecer Jesus também, né? Foi ele que nos levou lá para Santa Teresinha, nos apresentou o pastor e o pastor, né, nos acolheu, né? E graças à vida do José Reis com o pastor, nós aceitamos Jesus e estamos aqui firmes hoje. O pastor Levi foi o melhor pastor da nossa vida. É o único, foi o último, né? O primeiro, por isso. Mas é interessante porque eu aprendi muito com o pastor, né? Nós tivemos uma fase, né, de reformas lá na igreja Ebenezer, e que na época eu fazia faculdade, e eu nunca esqueço disso, né? Porque eu era o único desocupado à noite, além dele, né? E aí ele me passava para pegar em casa e me levava para Ebenezer lá, e às vezes o Simão aparecia também e tal. E nós tivemos um momento muito legal, porque a gente até denominou que foi um discipulado de lata, né? Enquanto a gente trabalhava, enquanto ele trabalhava, eu carregava lata para ele, né? Massa e tal, e com isso eu tirava muitas dúvidas, eu perguntava, eu estava sendo discipulado naquele momento, né? Então foi uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Eu louvo muito ao Senhor, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, né? Quero dizer que pedir perdão, né, pelo que eu falei agora há pouco aqui, que realmente é por conta do grupo de crescimento. No momento eu não lembrei de ligar para o senhor, né? Mas eu lembrei do José Reis, que né, está mais ou menos ligado. Então, eu imaginei que o José Reis sabendo, o senhor ia saber também. Mas foi a primeira pessoa que a gente... exatamente. Mas né, eu aprendi muito com o José Reis, que aprendeu com o pastor e que nos ensinou, né, a caminhar nessa caminhada aí com Jesus, né? Graças a Deus, né, Deus colocou a vida do pastor no nosso caminho e nos ajudou, nos discipulou, né, nos ajudou aí em algumas decisões que tínhamos que tomar, conselhos, puxões de orelha e tal. Então, perdoa, pastor, por não ter ligado para o senhor naquele dia, né? Depois que o senhor me puxou a orelha aqui na reunião, eu fiquei pensando, poxa, ele falou assim, eu sou seu discipulador, você deveria ter ligado para mim. Mas enfim, gente, né? Eu não sou disso, não sou de chegar e ficar elogiando pessoas e tal, né? É uma característica minha, porque dá a impressão que a gente está colocando a pessoa no pedestal, né? Mas como o Fabiano falou no início, né? Dá honra a quem tem honra, a quem merece honra, né? O Levi foi usado por Deus, né? Não é pastor, é o Levi, ele foi usado por Deus para nos abençoar a mim, a minha família, né? Aliás, por conta
né, dos métodos que Deus tem dado a ele, né, nós temos um grupo aqui unido. Né? Louva a Deus pela sua vida, pastor, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, onde o senhor vai, que lá o senhor possa encontrar amigos também, como o senhor encontrou aqui. E como a Cláudia falou, é uma horinha daqui, né? De vez em quando nós vamos dar um pouquinho, mas logo esquece também, meu pastor. Isso é só nos primeiros meses, tal, depois é só o telefone, é complicado. Deus continue abençoando a sua vida, viu? Eu queria enfatizar o seguinte, José Reis, você também foi uma bênção na nossa vida, viu? Foi ele que nos levou a conhecer o pastor Levi, que nos ensinou a caminhada com Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês. Mais alguém, gente? É sim. Vem cá. Quero agradecer também a vida do pastor, que foi uma bênção também na minha vida, na minha família. E dizer a ele, porque eu conheço o senhor já faz muito tempo. O senhor é menina, eu era bebezinha. Gente, ele estava no seminário, você tinha acabado de ser pastor, não sei, o dia que você pregou lá na Campestre, eu estava lá. Aí eu tive a oportunidade, o pessoal lá do Campestre, e hoje o Levi vai vir pregar, hoje o Levi vai vir, todo mundo falando do Levi. Falei, vamos ver quem que é esse Levi, né? E eu assisti a pregação dele lá em Campestre, ele tinha acabado de sair do seminário, uma coisa assim. Aí falei, nossa, como esse homem prega bem, viu? Ele não mudou não, é sempre desde o começo. E tive a oportunidade também de, quando a Thalita tinha 7 meses, convidei o pastor Levi para batizar nela. Então, aí batizou a Thalita. E a gente, já logo na conversão do 15, nós começamos a frequentar também alguns cultos lá na Igreja Betânia. Aquilo foi uma bênção, foi muito marcante em nossa vida. Né, Gê, se lembra? Aqueles cultos, congresso que tinha lá. E depois terminava o culto, ficava lá para orar. Muitas vezes eu foi se libertando das coisas antigas, né? Como o apóstolo Paulo fala, as coisas antigas a gente deixa para trás. E foi deixando para trás as coisas ruins. E foi usado também pela vida do pastor, a conversão dele, o processo de conversão dele, né, pastor? Você lembra, né? A libertação e tal, você assistiu lá, ele falando, confessando tudo, jogando fora tudo que ele tinha que jogar. Então eu agradeço a Deus pela vida do pastor Levi, que nós daqui do Matão, e de vez em quando a gente fugia lá para Betânia. Também quero agradecer a Deus e a vida do pastor Levi pelos últimos dias do quinzena, que ele acompanhou lá no hospital, ia lá da Santa Ceia. Você lembra aquele dia que ele foi da Santa Ceia, né? Ele começou a orar em línguas, foi uma alegria, né? Foi uma bênção. Então eu agradeço muito a vida do pastor, que ele deu apoio, estava sempre lá junto, caminhando, me orientando o que eu tinha que fazer depois. E foi uma bênção. Eu quero agradecer a vida dele, e aonde ele for, que Deus o acompanhe, que continue sendo uma bênção como você é. Amém? Obrigada. Vou ser bem rápida no falar, porque eu não sou de falar muito mesmo. Que todo mundo já disse, já falou a qualidade do pastor, tudo que ele tem feito. Mas o que eu tenho a dizer, que eu tenho comentado na minha casa, que domingo eu fiquei assim muito nervosa com a pré-despedida dele, porque eu não gosto de despedida. Mas uma coisa eu quero dizer ao pastor,
que eu vou continuar orando por ele, porque ele sabe o quanto que eu amo ele e a família, viu, pastor? Então eu vou continuar orando e espero mesmo que lá onde ele estiver, que ele seja mesmo uma bênção e seja abençoado também por aquela igreja. Amém? O pastor Levi, quando chegou lá no Smart, eu estava iniciando uma caminhada da fé, né? A Julinha ainda era a Julinha naquela época. E o pastor também, ele nos ajudou muito, porque eu estava me mudando para Saltinho e a gente ia mudar, a nossa casa estava pronta. E uma noite, quem chegou lá em casa e se dispôs a nos ajudar? O pastor Levi. E ainda não foi sozinho, ainda pegou alguns irmãos daqui e foi ainda. E à noite, daqui para Saltinho, eu não me esqueço disso. Então, o senhor não é só um pastor para nós, para mim, o senhor é um amigo também. E que lá em São Carlos, o senhor continue sendo a bênção, o senhor foi aqui. E o senhor não vai ficar livre da gente não, porque não é tão longe, né? E o senhor fique sabendo que lá em Saltinho tem uma família que ama muito o senhor. Quando o senhor tiver um tempinho, vamos visitar. Amém. Amém. Mais alguém, gente? João, quer falar, João? Não? Diz que depois ele fala para o senhor diretamente. Mais alguém, queridos? Nós já vamos encerrar e nós temos ainda bastante tempo, né, para conversar com o pastor. Nós vamos lá para baixo agora partilhar do pão, né, e partilhar especialmente da companhia uns dos outros. Mas eu queria antes rapidamente que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, e pode já ficar em pé. Nós vamos ler essa passagem e vamos encerrar esse tempo orando pela vida do pastor. 2 Timóteo, capítulo 4. É um recado do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, mas que eu acho muito pertinente nesse momento, como um recado de Deus à vida do pastor Levi. E diz assim, que o apóstolo Paulo, já no final do seu ministério, escrevendo e orientando um dos jovens e promissores pastores que Deus tinha levantado para continuar o ministério que chegou até nós nos dias de hoje. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Nós sabemos, pastor, que o Senhor ama a mensagem da cruz e o Senhor ama a mensagem da vinda do Senhor. E o que nós pedimos a Deus é que o Senhor continue combatendo esse bom combate. Quando eu li esse texto, eu vi a figura do Levi. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E aí um relato dos nossos dias. Haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições,
faz o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Eu acho que se Paulo já previa naquele tempo que o evangelho seria usado como mercadoria, eu acredito que ele se escandalizaria se ele visse o que é feito com o evangelho hoje. E eu acredito que o Senhor, assim como falou a Timóteo através da vida de Paulo, fala com o Senhor hoje: continua firme nessa doutrina. Pastor, o Senhor tem pagado o preço, continue pagando, que nós sabemos que vale a pena. Amém? Eu queria que o Senhor viesse aqui e nós vamos orar com o Senhor agora. E eu queria que você estendesse a sua mão na direção do pastor Levi e abençoasse a vida dele, orasse agora e pedisse ao Senhor que abençoasse a vida do pastor, abençoasse o seu ministério em São Carlos, mas abençoasse também todas as demais áreas da vida do pastor. O Levi é, antes de tudo, um ser humano como eu, como você, também sujeito às mesmas dores, às mesmas lutas, provações, ao desânimo, ao cansaço. Um homem separado por Deus, mas um homem que precisa continuar contando com as nossas orações para sustentar o seu ministério, para sustentar a sua vida emocional, sua saúde física, sua vida espiritual. Então levante um clamor ao Senhor agora, vamos orar e vamos entregar essa vida nas mãos do Senhor, pedindo para que Ele continue usando poderosamente a vida do pastor, como Ele tem usado até aqui, como usou nossas vidas, e que nós possamos ter o desprendimento de dizer que, apesar da saudade, apesar do sentimento relativo de perda, nós desejamos que a igreja de São Carlos seja abençoada como nós fomos abençoados pela vida do Levi, porque é justo que outros homens e mulheres recebam de Deus através da vida do Levi, como nós recebemos nesse tempo. Deus amado, Deus de poder, nós te agradecemos pela vida do pastor Levi, Deus. Obrigado porque o Senhor o levantou e com tanta capacidade, Deus, com tanto discernimento, tem conduzido o ministério dele. Nós sabemos que é mérito teu, Deus, porque o Senhor o moldou, porque o Senhor o criou, porque o Senhor o preparou e porque o Senhor o tem sustentado na vida ministerial, Deus. Obrigado, Pai, pela vida dele, pela vida de seus filhos, pela vida de sua família, porque nós fomos abençoados ricamente pela vida do Levi, dos meninos, de suas sobrinhas, de toda a sua família que participou e que tem participado conosco aqui, Pai. Continua abençoando, guardando, continua suprindo as necessidades, Deus, físicas, emocionais, espirituais, do Dani, do Israel, do Davi, Deus. Continua, Pai, abençoando o relacionamento deles como pai, o relacionamento do Levi, Pai, enquanto modelo naquela casa, como instrumento do Senhor para educar os meninos, para continuar influenciando positivamente a vida deles. Deus, abençoa o ministério deles em São Carlos, prepara, vai à frente, abre, Pai, os corações para que o recebam, Pai, com carinho, de forma receptiva, de forma calorosa. Abre os corações para receber aquilo que o Senhor tem a lhes entregar através da vida do pastor Levi, Deus, e que ele possa ser ainda mais abençoado lá do que foi no nosso meio, que possa frutificar ainda mais lá do que frutificou aqui, Deus, para a honra e a glória do teu nome, Deus. Da mesma forma, pedimos que o Senhor guarde a vida dessa igreja. Nós somos muito gratos por esses 8 anos, Pai, aqui de vida, Pai, junto ao pastor Levi. Pai, que aquilo que ele nos ensinou e aquilo que o Senhor nos ensinou através da vida dele permaneça e dê frutos, e que essa igreja continue crescendo debaixo da tua direção, da tua visão, para a honra e a glória do teu nome, Deus. Que tudo aquilo que foi plantado através da vida do Levi aqui, Pai, frutifique, Pai, e dê árvores frondosas, que deem mais e mais frutos para o teu reino, Deus. E agora, Pai, que vamos nos despedir, eu peço que o Senhor abençoe o tempo que teremos ainda juntos aqui em comunhão, que o Senhor abençoe o alimento que vamos partilhar, que o Senhor abençoe tudo aquilo que acontecerá ainda nesse lugar, nessa noite, que tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas, apesar das nossas limitações e imperfeições, Deus. É o que eu te peço e te agradeço em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Obrigado, gente.